companheiras, companheiros, irmãs, irmãos, gente do Brasil, da Itália, da Espanha, da França, da Alemanha, da Holanda, de Portugal, gente da Rede Celebra, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, do Movimento de Adolescentes e Crianças, das comunidades eclesiais de base. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para a gente refletir a Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. É um momento patrocinado, coordenado pelo Movimento de Trabalhadores Cristãos, aqui na TV MTC. Então curta, compartilhe, divulgue, para a gente continuar refletindo a partir da nossa vivência, à luz da palavra de Deus e à luz da história da classe trabalhadora. Sexto domingo pascal, sexta semana de Páscoa, a gente saúda todos e todas de perto e de longe. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O evangelho deste domingo, sexto domingo pascal, tirado de João, capítulo 14, versículos 23 a 29. Jesus disse-lhes: se alguém me amar, observará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para junto dele, e com ele faremos morada. Quem não me ama, não observa as minhas palavras. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos falei permanecendo convosco, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e lembrar-vos-á tudo o que vos disse. Deixo-vos paz, dou-vos a minha paz. Não é como dá o mundo que eu vos dou. Que não se perturbe nem se acobarde o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, ter-vos-eis alegrado, porque parto para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, gente. Sexto domingo da Páscoa. Sexto domingo pascal. A gente está se aproximando do término desse tempo tão bonito, tão forte para a gente. Na próxima semana, a gente já vai ter o momento da solenidade da Ascensão do Senhor, em seguida das demais solenidades e festas. Então a gente está concluindo esse momento pascal, a gente está concluindo essa espiritualidade pascal, que é para a gente acompanhar, seguir na vida toda. Eu acho que vocês viram que no texto eu li um termo acobardar, que é a mesma coisa que acovardar. Ora, e por que eu li assim? Será que Valmir leu
errado, estava troncho. Não. Eu queria apresentar isso. Eu uso essa tradução da nossa leitura da Bíblia. É a tradução da Bíblia do Novo Testamento, é da Companhia das Letras, a editora, eu acho que tem uma respeitabilidade quanto ao cuidado, crivo, o cuidado mesmo, a curadoria dos seus trabalhos. Não estou fazendo marketing, não estou ganhando nada, só estou dizendo qual é. E é uma tradução do grego por Frederico Lourenço, que é um tradutor, um estudioso da Bíblia, um dos que eu mais respeito. E aí, esse texto, ele, a meu ver, mas também a análise de pessoas muito mais próximas dessa área, é uma das traduções mais fiéis, com palavras-chave muito fortes, que em outras traduções foram perdidas, foram deixadas de lado. Então, às vezes a gente lê esse texto, mas parece que a leitura dessa Bíblia, dessa tradução que Valmir está lendo, é mais truncada, é mais culta. A gente pode ir orientando em alguns processos aqui, mas é importante a gente dizer que eu estou fazendo a leitura por esta, porque a mim parece que palavras importantíssimas foram lembradas nessa Bíblia, nessa tradução, que muitas vezes foram trocadas em outras, trocada por algo mais similar, e o sentido foi tomando uma distância. Dito isso, sim, se alguém achar interessante, ela é feita em fascículos, então são os 4 evangelhos, tem o Antigo Testamento, tem o Novo, tem os livros apócrifos, tem tudo. Dito isso, a gente volta para o contexto do domingo passado. O contexto da despedida de Jesus, da sua Páscoa. E relembro, a igreja traz desses 2 domingos esse texto de despedida, meio que para preparar a gente, lembrando aquilo que Jesus disse antes de sua paixão, morte e ressurreição. Então, terminando o tempo pascal, o que deve ficar na nossa mente mesmo, o que a gente tem que lembrar, é a palavra de Jesus aos seus, a nós, irmãos e irmãs. É aquilo que ele deixa de testamento. E é nisso que a gente reflete. Na semana passada, falando de amor, que leva a gente a se orientar no amor que Jesus tem por nós, no amor que a gente pode ter pelo seu projeto, por sua vida, por seu ensinamento, por seu martírio, por seu testemunho. O amor que a gente deve ter coletivamente, que não está mais moldado em nós, não está mais moldado no que a gente acha que é amor, não está mais moldado nas nossas confusões ou tendências. Amor hoje é isso, amor, né? O que é amor hoje, o que não é amor amanhã, o que é isso e aquilo. O que é tóxico hoje, o que não é tóxico amanhã, o que é figura narcísica hoje, o que não é amanhã. Não está nessa perspectiva, né? De alguns setores que pegam processos, conceitos importantes que os trabalhadores e trabalhadoras da área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise usam de maneira tão cara, tão respeitosa, com metodologia, e hoje em dia qualquer pessoa, em qualquer blog, em qualquer TikTok diz, não, isso é narcísico, isso é tóxico, e a gente vai usando e vai moldando. Não é sob essa perspectiva. O amor coletivo do testamento de Jesus é o amor que ele revela para a gente. A gente não ama mais o outro como amasse a si mesmo, a gente ama o outro como Jesus amou. E Jesus ama na doação. Muitas vezes encontrando amor até onde muita gente não acha amor. Evidentemente, sendo totalmente avesso aqui a construção de uma ideia de amor que degrade a nossa humanidade, a nossa dignidade. Não é um amor que encontra na violência respostas ou atos. Não.
É um amor que não degrada a humanidade do amado e de quem o ama. E aí Jesus segue com isso. Judas, que não é o Iscariotes, pergunta para ele, no fim daquela conversa, onde ele fala da glória, onde ele fala da manifestação. Ele diz, Senhor, Senhor, por que vais manifestar isso tudo? Por que te manifestas a nós e não ao mundo? E o que se segue, que a gente lê hoje, foi a resposta de Jesus a isso. Se alguém me amar, observará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para junto dele e com ele faremos morada. Isso é parte daquele canto antigo, bonito, que a gente refletia nas nossas comunidades. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Valmir, Jesus pediu no domingo passado para a gente amar do jeito que ele ama. Como é esse jeito que a gente não sabe? A resposta vem na primeira frase do Evangelho de hoje. Se alguém me ama, observa a minha palavra. E o meu Pai o amará, e a gente vai viver com essa pessoa, a gente vai fazer morada. Ora, se lembra do povo perguntando para ele, aonde a gente deve servir e rezar e adorar a Deus? É no templo tal ou no templo tal? E Jesus diz, vai chegar o tempo em que vocês vão adorar em espírito e em verdade. Pronto. Aonde é a morada de Deus? É no templo tal, é no templo tal, é na paróquia tal. A morada de Deus é o corpo, a vida, a história de quem observa a palavra de Deus. Quem observar, quem entender, quem vivenciar, quem lutar para vivenciar o mandamento, as palavras de Jesus, vai ser morada dele e do seu Pai. Vai ser templo dessa comunidade bonita que é a Trindade. Ora, com isso eu não estou dizendo que a gente não... então ninguém precisa ir na paróquia, na igreja, no terreiro, na comunidade. Não. É importantíssimo que a gente tenha a vivência de fé, de mística, de contemplação, de oração coletivamente. Porque essa palavra que Jesus está dizendo, ela não está dizendo para uma pessoa só, não. Ela está dizendo no contexto de despedida para a sua comunidade. É uma palavra comunitária. Então a lógica de, não, eu fico em casa rezando o texto com o padre fulano apenas, ligo lá na TV ou boto no YouTube. Não. É importante que a nossa fé seja uma fé comunitária. Que a gente permaneça enquanto comunidade pascal. Não existe só pessoa pascal. É a comunidade que é pascal. Mas Jesus já disse, amar não é fazer um esforço para tentar traduzir algo que é intraduzível para muitas pessoas. Eu não sei como é que é viver o amor. Amar é observar aquilo que o amado fala e tentar construir uma ponte entre aquela fala e a nossa vida. Então, se alguém observa a minha palavra, está amando. Ama a Jesus e vira morada dessa trindade quem observa a sua palavra. Por isso, quem não me ama não observa as minhas palavras. E essa palavra de Jesus, ele deixa claro que é seu projeto de vida, mas também não é um personalismo de Jesus. Não é um profeta popstar. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. É projeto do Pai, desde a criação. Um Pai que é trabalhador, porque Jesus disse que era a videira e o pai dele era o agricultor. Então,
Mas, veja, mas aquele cenário em que Jesus está dizendo isso é o cenário da ceia, com todo mundo com medo, sofrido, vendo a hora da morte de Jesus. Na hora da morte, na hora do caos, na hora da tristeza, na hora das trevas, Jesus é capaz de comunicar paz e alegria para os seus. Ou seja, Jesus é capaz de ter uma boa nova sempre que parece que as trevas vão dominar. Em nossas comunidades, a gente precisa denunciar os profetas do caos e a gente deve se vigiar para não ser profetas do caos. É anunciar esperança o tempo todo. Esperança em cima de esperança. E como é que Jesus diz, como é que Jesus convoca um bando de homens medrosos, tristes, para ser a continuação do seu projeto? Vamos fazer uma tradução. Você chamaria, lá você tem um comércio, ou você tem um espaço que precisa ser guardado, ou mesmo você está inseguro de fazer uma viagem e precisa de alguém que lhe ajude, que lhe proteja. Você chamaria uns 3 cabas frouxos, com medo do pé até o fio de cabelo. Você chamaria eles para tomar conta disso? Não, né? Jesus faz isso, pega um bando de homens com medo, porque se vão matar Jesus, depois vão me reconhecer também e vão me matar. Jesus pega esse povo todo e mesmo assim diz, é com esse povo que a gente vai continuar. Por quê? Porque toda força, toda coragem, toda esperança não vem só da gente. Porque somos pessoas, inclusive numa sociedade como a nossa, feridas. Somos pessoas feridas. Somos pessoas muitas vezes adoecidas emocionalmente. Somos pessoas que vivemos assédio no trabalho. Somos pessoas sofridas de tanto lutar nos nossos espaços de coletividade. Então, como é que Jesus pode contar com Valmir, uma pessoa tão frágil? É aí aonde a gente vê que o amor de Jesus, que é exemplo para o nosso amor, é doação constante. O auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vai lembrar a vocês tudo o que eu vos disse. O Pai, no amor de Jesus, vai enviar o Espírito Santo, que é o auxiliador. É aquele que auxilia. Auxiliar é estar ao lado. É aquele que bota a mão no ombro e diz, eu estou aqui do lado. Não é aquele que vai fazer por ti. É aquele que vai estar ao teu lado, como um advogado. Advogado é aquele que fica ao lado. É aquele que está do lado. Certo? Não é aquele que fará por ti. É aquele que está ao teu lado. E qual é a função dele? Ele vai ensinar, ou seja, vai ajudar as nossas comunidades a, em volta da mística do Espírito Santo, de fato, continuar mantendo firme os ensinamentos e o projeto de Jesus, e vai nos lembrar o que ele nos disse. Lembrar, fazer memória no Evangelho de João é muito mais do que recordar a gente alguma coisa. É muito mais que dizer, olha, você lembre que está na hora de comprar pão. Lembrar é trazer ao coração, trazer à memória. A gente pode até usar esse termo recordar. Acordar, córdia, coração e trazer de volta. Recordar é trazer de volta, é trazer para o coração. Vai nos lembrar que na comunidade todo o projeto passa pela mística da cruz e da ressurreição. Então, o Espírito Santo é aquele que vai nos lembrar que nós somos comunidades de ressuscitados e ressuscitadas. Por isso, se vocês estão com medo, não se perturbe, nem se acovarde o coração de vocês. Fiquem alegres
porque eu parto para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E estou dizendo essas coisas hoje para que quando acontecer, vocês tenham fé, vocês creiam. Esse domingo é um domingo disso, de finalização desse tempo pascal, de leitura de último momento em que Jesus diz, gente, comunidades pascais, no sindicato, no trabalho, na igreja, na pastoral, no terreiro, aonde você estiver, guardem a minha palavra, para a gente fazer uma revolução. Não uma revolução violenta como o Judas, que não é o Iscariotes, perguntou a ele. Ele perguntou, por que o Senhor não se manifesta logo a todo mundo? Porque ele tinha essa consciência de que alguma coisa deveria ser mexida a partir de uma revolução prática. E Jesus diz, olha, a gente vai revolucionar pela via do amor. Eu não vou construir amor com a mesma linguagem da guerra, com a mesma linguagem. A gente vai fazer uma revolução que vai nas comunidades trazer mais gente para o nosso grupo, para o nosso movimento, para construir pontes, para denunciar as injustiças, para criar vida e vida plena para todos e todas. Esse é o recado principal. Quem ama Jesus, guarda as suas palavras de cuidado comunitário, de cuidado do outro, de cuidado da vida, de cuidado dos irmãos e das irmãs que ali estão. E Jesus comunica isso a homens medrosos, trabalhadores. Gente da classe trabalhadora que vivia a opressão romana naquele espaço. E mesmo assim Jesus comunica que é com essas pessoas que a gente precisa mexer, que a gente precisa revolucionar. Dois fatos importantes aqui na nossa região, no nosso estado, ajudam a gente a pensar nisso. Como a gente pode guardar o projeto de Jesus em nossos corações e coletivamente começar a agir para que a classe trabalhadora tenha vida e vida plena. Ora, a gente ainda está passando por vários processos dos servidores aqui da Prefeitura de Recife, e um dos setores, uma das categorias, tem sofrido muito com a proposta de negociação e sai de uma mesa de negociação, a meu ver, muito enfraquecida. O prefeito da nossa cidade, João Campos, que se diz base de apoio do governo popular, do governo Lula, fez uma proposta das mais horrendas em matéria de ajuste salarial, justamente para professores e professoras, para educadores e educadoras. A gente precisa denunciar que esses governos midiáticos, governos de dancinhas e de TikToks, governos de mídia, não respondem aos anseios da classe trabalhadora. Não só nisso, mas nas fortes chuvas que nós tivemos nos últimos dias aqui na nossa cidade e na região metropolitana, a gente viu isso. Esses governos que ainda não preparam, esses governos que aprofundam o racismo social, racismo estrutural, racismo ambiental. Porque essas cheias, elas só atingem, elas só matam, elas só derrubam casas nos ambientes onde a classe trabalhadora, e por isso, de maneira, na maioria, a população negra está. Ela não derruba os grandes prédios e condomínios de luxo. Derruba as casas que estão penduradas em morro dos nossos irmãos e irmãs trabalhadores, trabalhadoras. Eu lembro que há algum tempo atrás a gente teve um governo, uma prefeitura, de um companheiro de luta que foi militante do nosso movimento, MTC, João Paulo. Foi importantíssimo para a gente ter um projeto de cuidado com as encostas e morros, e que diminuiu significativamente os pontos de perigo em nossa cidade. Esse projeto foi jogado fora, e a mídia, a questão da mídia, a questão da propaganda, ela é muito mais importante neste momento. Que a gente guarda as palavras de Jesus
essa denúncia nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, aonde a nossa paróquia está, ela deve ser feita. Uma outra coisa importantíssima, vital para a classe trabalhadora, é transporte público. É o direito de ir e vir, é o direito de ir para o trabalho, voltar. Era o direito de que deveria ser o direito de não precisar passar 2, 3 horas no trânsito e não chegar no trabalho já cansado. Direito de, na folga, sair com os filhos, filhas, com a família, com a esposa, com o esposo, para passear. Transporte é direito, e é direito para que seja transporte público. Infelizmente, o governo Lula e a sua Casa Civil, na mão de Rui Costa, avançam no processo de privatização do metrô do Recife. Avançam na destruição de um direito da classe trabalhadora. E é vergonhoso que num governo popular, democrático, e que precisou muito dos metroviários e metroviárias do nosso estado para lutar contra o golpe, precisou muito de nós, agora avance no processo de privatização do metrô do Recife, junto à governadora Raquel Lira, que é uma pessoa que essencialmente no seu projeto político não tem um parágrafo em defesa da classe trabalhadora. A gente precisa fazer essa denúncia e pede, enquanto movimento de trabalhadores cristãos, enquanto metroviários e metroviárias, o apoio da população para fazer a denúncia, para que o governo democraticamente eleito, o governo popular, não avance numa pauta, uma pauta de direita, uma pauta que não respeita a classe trabalhadora, numa pauta que nega toda uma história de uma pessoa como Lula. A privatização do metrô joga no lixo parte da biografia do presidente Lula. Transporte público é direito essencial. Privatizar o direito de ir e vir da classe trabalhadora nega a história do sindicalista Lula, que em São Bernardo do Campo lutou junto aos metalúrgicos. É preciso que a gente faça essa denúncia. É preciso que a gente diga que quem não observa o mandamento de vida plena que Jesus traz, não ama e não ama os seus irmãos e irmãs. É como se eu estivesse querendo dizer aqui agora, privatizar o metrô, privatizar um direito essencial para a classe trabalhadora, é decretar ódio à classe trabalhadora. A gente não pode ter duas conversas ou duas medidas. A gente tem que ter calma, porque é o nosso governo, porque a gente tem que continuar construindo democracia e pressionar o governo para um projeto popular. Mas é importante fazer a denúncia quando o governo não respeita a classe trabalhadora. É preciso dizer não, é preciso que você, nas suas igrejas, nas suas comunidades, no sindicato que você está, no movimento que você está, no coletivo político que você tiver, demonstre, seja em nota, em vídeo, em qualquer ação, para fazer chegar aos partidos de base do governo e ao próprio governo que faça o seu repúdio a essa ideia, a essa celeridade no processo de privatização do metrô do Recife. A gente convoca vocês a ajudar a gente nessa luta, para que a gente seja morada de Deus, morada da Trindade, vendo os nossos irmãos e irmãs tendo direito a transporte público, transporte digno, transporte seguro, transporte rápido, porque não é nas vias abertas, né, com trânsito e tal, transporte ecológico, que não usa diesel, não polui, se tira vários carros e ônibus da rua quando usa um só metrô, você polui menos,
Nós temos direito a pensar em tudo isso. E durante essa semana a gente reflita sobre essa caminhada da gente como última semana pascal nesse tempo. Como é que a nossa comunidade pode observar, amar e viver o projeto de Jesus? Para ser morada dele. Não é para ser morada dos desejos do padre tal, do pastor tal, da liderança tal. Ser morada de Deus, com vida digna para a classe trabalhadora. Eu concluo esse nosso momento com uma oração do judaísmo. Se chama Pela Cura. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Porque Tu és nosso louvor. Dá perfeita cura a todas as nossas enfermidades e a todas as nossas doenças. Afinal, Tu és um Deus que cura. Usa a misericórdia e é fiel. Bendito sejas Tu, Senhor, que curas os doentes de Teu povo, Israel. Uma boa semana para todos e todas. Muita força, muita luta para a gente continuar garantindo os direitos da classe trabalhadora. Jesus olha e se compadece. Ovelhas dispersas lutamos em vão, sem rumo, Jesus tem de nós compaixão. Cálice foi levantado, pão entre nós partilhado, o povo comeu e bebeu, e anunciou o amor vencer. Ó gente que estás no deserto com fome, a noite já vem e do dia a luz some. A terra, o trabalho e o pão, dos céus nos vem a multiplicação. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado, o povo comeu e bebeu, e anunciou o amor vencer. Ó Jesus, pão e vinho tomou, e o cálice e o pão igualmente abençoou. Ó mesa, o Cristo se dá em comida, comunga e entrega também tua vida. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado, o povo comeu e bebeu, e anunciou o amor vencer. Ó igreja, da mesa de Deus te alimentas, do pão, da ceia do amor te sustentas. Do cálice, do vinho da festa maior, bebendo, revive
e anuncio o amor. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu, e anunciou o amor venceu. Cristãos de todo o recanto, ajuntai-vos em torno da única mesa, encontrai-vos. Unidos, fazei o anúncio mais forte da vida que vence para sempre a morte. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu, e anunciou o amor venceu. Humanos, mulheres e homens, ouvi-me. A terra sedenta está de justiça. Em nome do pão e do vinho do amor, univos em torno da causa maior. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu, e anunciou o amor venceu. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.